Olá, turma. Então, vamos dar continuidade, né, ao assunto da nossa unidade 3, que aborda as possibilidades de intervenção em práticas baseadas em evidências científicas. Para iniciar, eu pergunto: qual o perfil profissional de uma equipe de atuação no campo do autismo? É sobre isso que nós vamos tratar nessa videoaula, ok? A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela reconhece como mecanismo de intervenção para o atendimento à pessoa com autismo a avaliação individualizada destes pacientes, a fim de direcionar a terapia através de estimulação, de práticas baseadas em evidências, de forma precoce, intensiva e treinamento de pais e cuidadores realizada por profissionais capacitados, geralmente psicólogos. Mas a gente vai ver que não só pelo psicólogo, né? Então, aqui o que essa informação nos traz? Nos fala da avaliação individualizada. Na aula passada, eu trouxe essa informação para vocês, falando que a aba, uma das características, né, da análise do comportamento, se dá exatamente por fazer um planejamento individualizado dessa intervenção. Né? Então, aqui a sociedade reforça essa necessidade, né, dessa avaliação individualizada, que vai nos direcionar a um planejamento terapêutico individualizado. A gente traz aqui, então, também os pilares fundamentais para o alcance de uma intervenção eficaz. O que é primordial nesse processo? E aí a gente aborda aqui os pilares que são citados pelo professor Romariz, né, Barros, onde ele aborda o primeiro pilar, a intensidade. Né? A depender do grau de comprometimento, grau de intensidade da intervenção, pode ser maior ou menor. Lembra, mais uma vez reforçando a questão do processo ser individualizado, seja de avaliação, né? Obviamente, seja da intervenção. Então, o que vai ser planejado, a forma como eu vou intervir, vai depender de algumas particularidades de cada caso. E isso também se direciona ao grau de comprometimento, na verdade, né? Quais são as habilidades que essa criança, esse indivíduo possui no seu repertório e quais aquelas que ainda não foram desenvolvidas ou apresentam déficit. Os casos de comprometimento severo podem chegar a uma recomendação de 40 horas semanais, tá? E casos mais leves pode ser recomendado de 6 a 10 horas semanais. Os demais casos se distribuem entre esses dois extremos, né? De 6 horas até 40 horas semanais de intervenção. E com o sucesso da intervenção, após alguns meses, essa intensidade, né, esse número, né, esse tempo de intervenção, melhor dizendo, ele pode ser reduzido. Um outro pilar importante é o da duração, né? Da mesma forma como em relação à intensidade, a intervenção ela não deve ser pontual ou eventual, ela precisa ser duradoura para ela poder começar a produzir efeitos. Então, eu preciso considerar o tempo de cada um, mas eu preciso considerar também que essa intervenção ela ocorra de forma correta, né? Então, existe uma necessidade de duração da intervenção. E isso vai estar compatível ao nível de gravidade, né? Do comprometimento e do ritmo do progresso de cada pessoa ali. Então, inicialmente, essa pessoa tem um ritmo de evolução maior que o outro. Como é que funciona isso? Cada pessoa vai demonstrar isso de uma forma. Então, isso vai ser determinante para a duração desse processo de intervenção. Quanto maior a gravidade, maior a previsão de que seja necessária uma intervenção maior, de maior tempo, né, de duração ali. Quanto mais lentos os processos nos primeiros meses, mais provável que essa duração ela precise ser estendida também. E, em média, a duração das intervenções é de pelo menos 2 anos. Tá? Um outro pilar é a precocidade, né? Todo mundo que já leu um pouquinho sobre TEA deve ter essa compreensão de que quanto mais cedo essa intervenção iniciar, melhor o prognóstico, né? Inclusive,
Não é necessário você esperar que esse diagnóstico seja fechado para que essa intervenção ocorra, né? Essa intervenção seja iniciada. Então, eu posso me basear unicamente nas características comportamentais que já me sinalizam, né, um possível diagnóstico de TEA. Isso já pode ser um sinalizador que já vai direcionar o meu processo de intervenção inicial, exatamente por essa compreensão, né? Quanto mais cedo eu começar, melhor. E mesmo que já seja um processo um pouco mais tardio, a intervenção ela ainda assim se faz necessária. A abrangência, a intervenção precoce deve cobrir o maior número de habilidades possíveis. Nesse sentido, intervenções multidisciplinares são muito recomendadas, né? Então, por isso a gente não vai falar só do psicólogo, mas a gente também vai falar do terapeuta ocupacional, a importância do pediatra, dessa equipe, né, que compõe esse processo de acompanhamento desse indivíduo. E em vários ambientes, né? Inclusive considerando aí o treino de pais, de cuidadores, a inserção na escola, como foi mencionado na nossa aula anterior. Esse trabalho em parceria entre equipe multidisciplinar, entre pais e cuidadores e entre a escola. Como é que se dá esse processo? Né? E a gente também mencionou que a aba ela tem uma característica muito importante, que é de você vai trabalhar o desenvolvimento de determinada habilidade no set terapêutico com aquela criança, com aquele indivíduo, e o nosso objetivo é exatamente o processo de generalização, que ela consiga, né, apresentar, se comportar da mesma maneira em outros ambientes, que ela consiga emitir aquele comportamento em vários ambientes. Então, isso envolve, né, a prática de determinadas habilidades em diversos contextos, envolvendo aí um papel importante dessa família, desses cuidadores e também dos profissionais da educação. Todo esse processo, ele requer, ele parte de um planejamento, de uma organização. Né? Pode ser feito a partir de um plano de ensino individualizado ou um plano terapêutico singular. Esses instrumentos, eles têm por objetivo fornecer informações sobre os níveis de habilidade da criança ou adolescente e estabelecer metas objetivas e mensuráveis de forma intersetorial e multidisciplinar. Então, veja bem, a gente parte de uma avaliação, a partir dessa avaliação eu vou planejar como eu vou trabalhar essas habilidades, o desenvolvimento dessas habilidades com essa criança ou esse adolescente, a partir do estabelecimento de metas, metas mensuráveis. Então, lembra que a gente mencionou na aula passada, né? Uma forma de trabalhar da análise do comportamento é exatamente fazendo essa mensuração de comportamentos da frequência, né, da latência, da duração. Então, devem ser construídos todo esse planejamento a partir de avaliações realizadas por profissionais habilitados e com o uso de protocolos reconhecidos. E é o que a gente tem adotado aqui, né? Desde a aula passada, a gente falando quais são as práticas que estão apresentando melhores resultados, né? Então, a gente está falando de práticas que trazem evidências, com evidências científicas. Então, esse processo, né, de avaliação e depois de planejamento, né, para esse processo de avaliação, ele é importante a realização de profissionais capacitados para que realmente essa avaliação seja feita com os instrumentos, com as escalas, realmente reconhecidas para esse público, né, com eficácia reconhecida. E ele precisa ser um trabalho conjunto, mais ou menos reforçando, né, processo terapêutico, o papel dos pais, o papel da escola. A Sociedade Brasileira de Pediatria, através do Departamento Científico de Pediatria do Desenvolvimento e Comportamento, elaborou um manual de orientação sobre o transtorno do espectro autista em abril de 2019. O que esse manual nos traz? Ele estipula, dentre outros aspectos fundamentais, os instrumentos e escalas para acompanhamento, aqueles que têm sido mais utilizados pelos profissionais da saúde. Aí a gente destaca
os médicos, né, os pediatras, os neuropediatras, os próprios profissionais da psicologia, os terapeutas ocupacionais, que instrumentos, né, que escalas têm sido utilizados. E aqui a gente está destacando exatamente esse manual de orientação para o transtorno pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nesse manual, a gente é previsto algumas modalidades terapêuticas com reconhecida eficácia científica, né? E eles citam alguns modelos específicos, como o modelo Denver, né? Que é uma escala onde você consegue ali fazer uma intervenção precoce para crianças autistas, né? Então, você consegue verificar qual é o padrão de comportamento esperado para determinada faixa de idade. Então, quais são as habilidades que aquela criança já deveria apresentar, e você consegue estabelecer um comparativo entre o que é esperado e o que essa criança apresenta, né? Para ver o quanto de atraso ela possui, o quanto que ela está conseguindo se desenvolver dentro dos padrões, né, esperados para aquela faixa etária. A estimulação cognitivo-comportamental baseada em ABA, né? A gente falou um pouquinho na aula passada. O coaching parental, que nada mais é do que o treinamento de pais e cuidadores, né? Ensinando técnicas de estimulação. A comunicação suplementar e alternativa, que trata-se de uma área que engloba o uso, por exemplo, de símbolos, de recursos visuais, de estratégias para garantir a ampliação da comunicação e interação dessas crianças e adolescentes com TEA. Aí tem os famosos PECs, né, que é aquele sistema de informação por trocas de imagens. Então, trabalha aqui com pistas visuais, com símbolos de fácil compreensão para a criança, para facilitar esse processo de comunicação, né, considerando a complexidade desse processo em pessoas com transtorno do espectro autista. O método TEACH, né, que também bastante utilizado, que é utilizado para avaliar crianças, né, quais são os pontos fortes, quais são os pontos de maior interesse, quais são as dificuldades que essa criança apresenta, e a partir desse ponto, né, monta-se um programa individualizado para que se estimule, né, para tentar contribuir aí com o desenvolvimento desses pontos em que essa criança apresentou dificuldade. E a terapia de integração sensorial, que é um método utilizado pelos terapeutas ocupacionais, muito importante, né, para criar estímulos apropriados para essas crianças e adolescentes com TEA. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o papel do terapeuta ocupacional. Bem como essas estratégias, outras também podem envolver o recurso de um acompanhamento terapêutico, aparelhos de alta tecnologia, como o uso de jogos, né, de aplicativos desenvolvidos especificamente para o desenvolvimento de habilidades comunicativas. Então, existe aí uma série de estratégias que podem ser utilizadas nesse processo de avaliação e planejamento. Cada criança com TEA apresenta as necessidades individualizadas, mais uma vez a gente reforça isso, que estão de acordo com a sua funcionalidade, a sua dinâmica familiar e a quantidade de recursos que a comunidade oferece, e, portanto, necessita de uma avaliação terapêutica personalizada que permite o estabelecimento de um plano individualizado de intervenção. Então, você vê que há o envolvimento de uma série de variáveis, né, que vão estar ali sendo necessária uma avaliação para que a gente possa compreender a necessidade de cada criança. Segundo o Manual de Orientação para o Transtorno do Espectro Autista, da SBP, para a escolha do instrumento utilizado para a triagem e diagnóstico de TEA, é necessário que se conheçam os padrões psicométricos e a validade de cada instrumento, principalmente o seu desempenho em populações variadas, as taxas de sucesso na identificação dos transtornos e a sustentabilidade da ferramenta ao longo do tempo. O que chama a atenção aqui? Né? A necessidade de capacitação, a necessidade de compreensão do que você precisa, né, adquirir de conhecimento para que você tenha uma atuação
satisfatória, para que você utilize esses instrumentos de forma correta, né, obedecendo os seus parâmetros, compreendendo os padrões psicométricos. O pediatra também tem um papel super importante no encaminhamento, nas articulações desses diversos profissionais que deverão recorrer aos modelos terapêuticos interdisciplinares, tomar decisões e trabalhar em conjunto, né, e com a participação da família, para promover o desenvolvimento da criança com TEA na tríade clínica de dificuldades, né, considerando aqui a dificuldade de interação, de comunicação, e de comportamentos repetitivos e interesses restritos. Então, veja bem, a gente está abordando aqui um fator muito importante, que é a articulação entre os profissionais, essa comunicação, esse trabalho conjunto, né, um trabalho verdadeiramente de equipe, né, para que se promova o desenvolvimento dessa criança, considerando as suas particularidades, considerando as suas dificuldades. Neste outro slide, a gente traz aqui, reforça mais uma vez o papel da psicologia, a aba, né, e autismo, a análise do comportamento como esse campo que se destaca por suas evidências, né, científicas para a intervenção de pessoas com transtorno do espectro autista. Destaca-se uma pesquisa, uma das mais importantes, realizadas em 1987 por Ivar Lovaas, né? Nesse trabalho, ele demonstrou que com uma intervenção intensiva e precoce, baseada em ABA, 47% das crianças conseguiram atingir marcos de desenvolvimento típicos, né? E se matricularam, inclusive, em escolas regulares, sem a necessidade de acompanhamento, né? De necessidade de apoio. Milhares de outras pesquisas também vieram ainda mais sólidas, comprovando essas evidências científicas da análise aplicada do comportamento, como melhores resultados para o atendimento em pessoas com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual e atrasos no desenvolvimento. Importante frisar que esse profissional analista do comportamento nos Estados Unidos é uma profissão regulamentada, que exige uma formação mínima de mestrado e doutorado em saúde e educação, tá? Que requer aí um trabalho supervisionado por analistas do comportamento, com experiências, né? E envolve aí não só não tem só a profissão analista do comportamento, né? Tem técnico comportamental, tem o assistente do analista do comportamento e tem o analista do comportamento. No Brasil, no entanto, não existe essa regulamentação ainda dessas três profissões, não tem leis, não tem nenhuma lei que defina isso. O que tem sido adotado é exatamente a perspectiva de analista do comportamento, o psicólogo com a formação em mestrado e doutorado, como eu falei também na aula anterior, e que tem experiência em atendimento com pessoas com autismo. Destacamos aqui também o papel do terapeuta ocupacional no trabalho de interação sensorial e autismo, né? Os estudos apontam que 69% a 95% das crianças diagnosticadas com TEA apresentam disfunção de integração sensorial, que interfere diretamente no desempenho das atividades na vida diária. Então, eles precisam aprender a fazer atividades, desenvolver habilidades que são bem simples do dia a dia, mas que eles apresentam algumas limitações, algumas dificuldades. Não só na vida diária, mas questões relacionadas a padrão de comportamento repetitivo e restritos, atividades escolares, como brincar, comunicação, linguagem, lazer, interação, participação social e familiar. E isso aí os estudos apontam a eficácia do tratamento utilizando a terapia de integração sensorial de Ayres, né, como um recurso terapêutico da terapia ocupacional. Né? Então, a Associação Brasileira de Integração Sensorial, ela também traz aqui um aspecto bem interessante em relação a quem pode atuar com essa abordagem. Né? É necessário também haver uma especialização na teoria, para a compreensão dessa metodologia, dos métodos avaliativos, dos recursos que vão ser utilizados
Então, é preciso uma formação continuada. Isso implica em quê? Numa formação mínima de 50 horas, né, em maior grau envolve também certificados em programas de certificação internacional em integração sensorial. E aí, um ponto muito importante, por que toda essa formação, né? Por que tudo isso? Exatamente, porque se os estímulos forem oferecidos de forma incorreta, irá prejudicar a capacidade neural da pessoa com o TEA em reorganizar-se e progredir em direção à modulação do processamento sensorial, o que irá interferir no desempenho ocupacional dos diferentes contextos de sua vida. Então, olha só, gente, não é qualquer pessoa. É por isso que a gente aqui aborda e enfatiza a questão dessa formação, né? Para que esses estímulos sejam oferecidos de forma correta. Então, esse processo de tratamento requer uma avaliação bem feita, com anamnese com os pais, aplicação de testes, você conhecendo esses testes, os parâmetros utilizados, uma avaliação clínica de comportamentos e habilidades, e para que seja traçado um plano de tratamento. Vamos então analisar um caso? Diante do que já foi exposto até aqui, como proceder? Então, eu vou deixar aqui para vocês, nesse finalzinho dessa aula, que já estamos quase encerrando aqui, eu vou ler um caso e vocês vão refletir. Qual seria o passo a passo para que essa criança recebesse, né, o tratamento, o acompanhamento necessário? Então, o estudo de caso é o caso de Pedro, de 3 anos e 5 meses, do sexo masculino, branco, natural e procedente de cidade do interior, procurou atendimento na neuropediatria com queixa de atraso na fala e dificuldade de interação social. Bem encaminhado pela escola, não fala nenhuma palavra, somente balbucia. Então, aí observem as características, né, comportamentais. Não responde quando chamado pelo nome e apresenta pouca ou nenhuma interação com outras crianças e a professora. Consegue realizar movimentos de empilhar, mandar beijo, dar tchau, mas não realiza outras competências dentro das atividades de interação social. Apresenta também extrema agitação reacional a sons fortes, sem queixas de sono ou alimentação. Na escola, costuma explorar muito pouco os brinquedos disponíveis e muitas vezes fixa-se em algumas de suas partes sem fazer o uso convencional daquele brinquedo. Quando solicitado a pegar brinquedos oferecidos por seus colegas, né, ou professora, demonstra desinteresse. Nos momentos de alimentação, a criança se comporta de forma bastante resistente à introdução de novos alimentos na dieta. A criança, apesar de encaminhada pela pedagoga da escola que frequenta, já era observada pela mãe, que percebia a necessidade de ajuda. Contudo, estava aguardando a escola confirmar suas suspeitas. Então, aqui nós temos o caso do Pedro. Vocês conseguem aí observar várias características comportamentais que já foram trabalhadas nesse módulo, e eu acho que já tem condições de vocês traçarem aí um caminho a ser percorrido por essa mãe, por essa criança, para que ele chegue a um processo de intervenção. Então, reflita um pouquinho sobre isso, considerando as aulas que vocês tiveram até aqui. Então, no nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses aspectos relacionados, abordados aqui no nosso módulo 2. A gente vai falar sobre família, sobre escola, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.